Aleluia! Tem uma palavra do céu para compartilhar com você nesta hora. Obrigado. Quero falar sobre o poder da confiança em Deus. O poder da confiança em Deus. Quero muito que você abra comigo a sua Bíblia em aos Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 4. Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4. Eu quero muito que você leia comigo esse texto. São palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ele vai descrever isso. E você sabe quem foi Paulo, com certeza. Autor de 13 cartas do Novo Testamento, 13 epístolas. Foi Paulo que, de forma definitiva, aboliu a circuncisão. Foi Paulo quem introduziu o batismo na igreja. Exceto Cristo, foi Paulo quem deu a maior história ao cristianismo, nas Escrituras, assim relatado. É incrível ver a história de Paulo, é incrível ver o relato da vida de Paulo, mas eu quero que você analise comigo sobre as palavras de Paulo nesse texto. A gente sabe que Paulo, da tribo de Benjamim, um fariseu, foi discípulo de Gamaliel, um grande empreendedor. Paulo, ele tinha nas mãos cartas de José Caifás, que era um sumo sacerdote. Então, ele tinha autoridade, nome, poder. E olha o que Paulo vai dizer. Ele diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que alguém tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo vai descrever: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo vai dizer: tudo aquilo que eu já tive na vida é como esterco, é como nada, se for comparado a conhecer a Jesus, se for comparado a conhecer quem Cristo é, quem Jesus é. Paulo vai descrever aqui que a sua confiança não está nos seus títulos, não está na sua posição, na autoridade humana que ele tem, mas a sua confiança se encontra unicamente em Deus. E esse é o nosso desafio para essa noite. Feche os teus olhos, um instante só. Espírito Santo, fale conosco. Nós queremos muito ouvir a sua voz e queremos muito ser edificados, ministrados pelo Senhor nesta hora. Nós amamos ao Senhor e cremos na veracidade da sua palavra e queremos ouvir apenas a sua palavra, apenas a sua voz.
nada mais do que isso. Fale conosco. A gente sabe que o Senhor sempre está falando, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo, mas nós queremos ouvir nessa noite a sua voz. Nos dê instruções, direções aqui hoje. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Tem uma frase de Mike Wells que faz muito sentido nessa introdução da palavra. Ele disse o seguinte: uma coisa que eu descobri que torna a vida realmente agradável é entregar-me cada dia a algo maior do que eu. Nosso desafio aqui hoje é a gente se entregar a algo que é maior, pastor Edson, do que nós mesmos. Nós temos um desafio de entregar a nossa vida a algo maior do que a gente. Veja, por que Paulo, ele não se abalava com as lutas da sua vida? Por que Paulo não se abalava com os problemas da sua vida? Por que Paulo não se abalava com as dores da sua vida? Qual era o segredo de Paulo? Paulo confiava unicamente em Deus. A sua confiança era completa no Senhor. A sua fé foi colocada unicamente, exclusivamente em Deus. E Paulo me confronta muito. Paulo me ensina muito. Todos nós aqui conhecemos esse texto sobre o desafio que nós temos de confiar em Deus. A gente tem que aprender a confiar nele. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o vosso coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Mas confiar nele com o nosso coração, com todo o nosso coração, toda a nossa força, é o desafio, porque não é fácil. A gente prefere confiar nas circunstâncias, ou no nosso jeitinho, e não confiar nele, não descansar nele, não depender dele. Eu quero com você aqui analisar essa passagem, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, aqui existem 4 coisas que nos ensinam a confiar em Deus. Quero falar com você um pouco sobre isso. 4 coisas que nos ensinam a confiar unicamente em Deus. Aí Paulo vai descrever 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Olha o que Paulo diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Sabem, enquanto nós estivermos nessa vida, nós teremos que lidar com as provações. E me ajudem a pregar. É fácil lidar com provações? Não, pelo contrário. É tão difícil, é tão perturbador, é tão incômodo para a gente lidar com as provações dessa vida. Mas nós sabemos, muitas vezes parece um jargão, mas nós sabemos que somos provados para sermos aprovados. Que todos nós precisamos passar pelas provações, porque as provações nos ensinam a confiar em Deus. E Deus nos leva a um lugar de provação. Deus nos coloca em um lugar, muitas vezes, que acabam as nossas possibilidades, acabam os nossos recursos. É um lugar onde é somente a gente e Deus. É somente você e Deus, e mais ninguém. Mas é nesse lugar que você aprende sobre confiança, que você aprende a depender unicamente do Senhor. Sabe, todos nós aqui temos provações, claro, mas ninguém que está aqui passou perto das provações de Paulo. Ninguém que está aqui passou assim 10% do que Paulo passou. E aí Paulo vai descrever um pouquinho das suas provações. Eu posso ler para você? Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Paulo declarando isso aqui, Paulo afirmando isso.
segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 em diante. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Imagina. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Pode chamar de Paulo perigo, porque haja perigo na sua vida, haja problema, haja luta, haja aprovação, mas Paulo escolheu não parar diante dessas e tantas outras situações de provação na sua vida. Paulo escolheu permanecer firme, constante, inabalável. Paulo decidiu isso. Rick Warren, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: você é um fracassado não quando você perde, mas sim quando você desiste. Você não pode desistir, porque fracassar, todo mundo que está aqui, uma hora fracassa. Pode ser em qualquer área da sua vida. Passamos por fracassos, passamos por dores, passamos por decepções, frustrações, provações, agonias. Mas aonde está a nossa convicção? Eu tenho que dizer para alguém isso aqui em fé: nenhuma provação na sua vida vai durar para sempre. Ah não, eu vou afirmar mais forte: nenhuma provação dura para sempre. Talvez alguém que está aqui tenha que ouvir isso. Eu ouvi da boca de um profeta, de uma profetisa que está aí, que é você. Então olha para quem está perto de você, fala para uns 4 pelo menos, diga: nenhuma provação dura para sempre. Vamos lá, diga, me ajuda a pregar, diga bem forte. Fala para alguém isso: nenhuma provação dura para sempre. Porque momentos que são difíceis, momentos de provação, vão revelar aonde está a nossa confiança. Momentos de adversidade revelam em quem nós confiamos. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte: que se você pode ficar de pé após ser empurrado, isso só mostra a força de Deus que está dentro de você. Se você pode ficar de pé, permanecer de pé após o empurrão, isso só mostra em quem você confia. Isso só revela aonde está a sua fé. Isso só mostra onde está a tua convicção. Então, o que Deus quer te ensinar é que as provações desse tempo não se comparam com a glória que está por vir. Não se comparam com aquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. Tem para liberar sobre a sua casa, tem para manifestar sobre aqueles que amam o Senhor e creem na sua palavra. Você entende a seriedade disso aqui? João capítulo 16, versículo 33, você conhece de qual é esse texto? Nesse mundo nós teremos aflições, mas Cristo falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aguenta firme, suporte esse processo, aguente essa provação e se prepare para ter nos teus lábios um lindo cântico de vitória ao Senhor. É o que Deus quer te ensinar, sabe? Guarde no seu coração isso, porque você nunca saberá que Deus é tudo aquilo que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Vou repetir: você nunca saberá que Deus é tudo aquilo que você precisa, até que Ele seja tudo aquilo que você tiver.
Pô, não estou entendendo. Chega uma hora na sua vida que as pessoas desaparecem. Chega uma hora na sua vida que os recursos acabam. Chega uma hora na sua vida que é só você e Deus. Chega uma hora da sua vida que você olha para as circunstâncias em volta e você diz: Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando essa humilhação? Até quando essa dor? Até quando essa provação na minha vida? Até quando eu vou enfrentar essas coisas? Aí muitos se esquecem que Deus ainda usa a viúva para cuidar dos seus. Se esquecem que Deus ainda manda corvos para cuidar dos seus. Alguns se esquecem que Deus ainda abre o mar vermelho, que Deus faz água sair da rocha. Alguns se esquecem que Deus faz maná cair do céu. Alguns até mesmo esquecem que Ele faz as roupas não se envelhecerem e os calçados não se desgastarem, que Ele manda nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Alguns se esquecem que Ele continua multiplicando pães e peixes, fazendo milagres extraordinários. Alguns passam a confiar muito na sua capacidade, e quando a capacidade acaba, ou quando os recursos acabam, ou quando o network acaba, quando as possibilidades acabam, se desesperam, e ficam sofrendo por antecipação. Escute, aprenda a confiar naquele que é o sustentador da sua fé. A confiar no Senhor, porque Ele continua o mesmo. E aí você sabe que Deus Ele teve que intervir na sua vida, não é mesmo? Teve que tirar pessoas da sua vida, não é mesmo? Você sabe, Deus teve que agitar você. Ele fechou algumas portas hoje para abrir outras portas maiores amanhã. Você sabe, Deus teve que agir na sua história, trabalhar com você, gerar essa inquietação, essa agitação. Mas escute, descanse, porque em meio a este processo, eu estou sentindo no meu espírito em falar para alguém isso aqui, você vai contemplar o braço forte de Deus agindo na sua história, trabalhando por você, se revelando sobre você. Paulo vai descrever isso no capítulo 12, versículo 8 de 2 aos Coríntios. 3 vezes eu orei ao Senhor, e eu pedi ao Senhor para que o tirasse de mim. Eu falei que a aprovação te leva a confiar em Deus, mas a oração também te leva a confiar em Deus. Deus respondeu Paulo? Sim, Deus sempre responde. Às vezes responde com não, outras vezes responde com sim, mas Ele sempre responde a gente. Deus tem uma resposta certa, Deus tem uma direção clara. Então não queira dar um jeitinho, não queira agir com a sua capacidade, com a sua força, e não queira ajudar Deus. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus trabalhar por você, se revelar sobre você. Bispo, mas está tão difícil hoje, eu acho que eu não vou aguentar. Quem foi que falou para você que provação mata a gente? Provação não nos mata não, gente. Provação nos fortalece. A dor nos faz muito bem, porque a gente não entende o agora, não entende o hoje, mas a dor faz muito bem. É igual dor de treino, já viu? Eu tenho essa dor eterna do treino, não entendo por que esse negócio, porque eu vou um dia, e aí fico 2 semanas sem ir, aí o que quer também? Não adianta, né? A dor fica constante em mim, mas eu sei que aquela dor é um bom sinal, não é verdade? É o músculo crescendo, e eu estou crendo, aleluia,
A dor é isso. A dor fala realmente do seu crescimento. A dor fala do seu avanço. A dor fala de você evoluindo. Não é o conforto que Deus tem para você, é o crescimento. Sabe, não é a facilidade que Deus tem para você, é o crescimento. Não é o controle que Deus tem para você. Então para de querer controlar tudo, porque muitos ficam assim: ai bispo, se eu perder o controle, eu me desespero. Deus não te fez para isso. Deus não te quer controlando nada. Para de querer assumir o lugar de Deus. Deus te fez para que você confie unicamente nele. Jesus Cristo orou assim, pelo mesmo motivo. E fez essa oração 3 vezes. A oração de Jesus me impacta profundamente, porque ele disse, em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 41, diz assim: ele, Jesus, se afastou a uma pequena distância, ajoelhou-se, começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Jesus Cristo sofreu por um breve momento, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele trouxe cura para a gente, ele trouxe perdão, trouxe libertação, ele trouxe salvação. O sofrimento é um momento, mas assim como Cristo, essa é a nossa missão. Está disposto a ouvir, a aceitar a direção de Deus para a gente. Você entende que se não existir em você necessidade, não há genuína oração em você? Sabe o que eu aprendi? Que Deus nos leva muitas vezes na vida em lugares de muita adversidade, só para nos levar a orar, só para nos levar a confiar nele e não na gente. Deus nos leva a esse lugar, a um lugar para que a gente possa confiar unicamente no Senhor, e não no dinheirinho que está lá guardado na poupança, no CDB, num fundo qualquer que seja. Não! Deus nos leva a um lugar de fé, de certeza, porque é essa fé que vai honrar a Deus. Eu aprendi que o medo é uma fé no Deus errado, e Deus não nos deu espírito de medo. O que Deus nos deu? Espírito de coragem, de ousadia no Senhor, de confiança, e confiança em Deus, de uma fé em Deus realmente. Se a oração ela te mover de verdade, se prepara, vai mover a mão de Deus em seu favor. Isso vai acontecer, porque o que é oração? Oração é o fôlego do genuíno cristianismo, do verdadeiro cristianismo, porque a oração acalma a tempestade dentro de você. É ou não é? A oração faz isso, para que você possa depois acalmar a tempestade que está fora de você. Primeiro acalma aqui, ó. Traz refrigério aqui, traz alívio aqui. E depois, a tempestade que está fora vai se acalmar. Eu acredito com toda a minha força, que não tem nada que a oração não possa mudar. Agora, o nosso problema é que a gente não ora. Muitos oram quando convém, muitos oram de forma pontual. Para piorar, muitos oram somente aqui. Não há uma vida de oração, não tem uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Esse é um problemão, porque a cena, eu vou falar, vai incomodar algumas pessoas. Eu sei que você me ama e eu amo você, e vamos se amar do mesmo jeito. Mas é um problemão, porque a cena é essa. Imagina eu sair de casa cedo e não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu ficar a manhã inteira fora de casa e não ligar para minha esposa. Eu conheço a esposa que eu tenho. Imagina eu almoçar fora de casa e não ligar para minha esposa e perguntar: amor, tu já almoçou? Imagina eu passar a tarde inteira fora de casa e não mandar nenhuma mensagenzinha sequer para ela.
eu te amo, você é linda, minha princesa. Imagina eu chegar em casa, final do dia, ligar a televisão, deitar no sofá, ficar no meu mundo de Bob. Imagina eu sentar à mesa nesse dia e não ter olho no olho, mexer no celular. Ixi, lá em casa é um pecado esse negócio. Imagina eu sentar à mesa com o celular na mão e dar atenção para o celular e não para minha esposa. Imagina nesse mesmo dia eu ir para a cama, virar para ela e falar: e aí, amor, vai rolar alguma coisa? As irmãs já estão rindo, algumas já estão fazendo até assim, ó. Não vai acontecer nada. O que pode acontecer, ela virar para mim e me dar um esporro. O que pode acontecer, ela ficar muito brava comigo, extremamente brava comigo. É o que pode acontecer. O que pode acontecer, ela achar que eu estou usando ela, que ela é apenas um objeto para me satisfazer. Ela vai achar isso, somente isso. Eu não dediquei tempo nenhum para ela, eu não investi nela, eu não fiz nada. Eu sou um egoísta fazendo isso. Isso é nojento, é egoísmo da gente. Sabe, o Espírito Santo sente assim também. Porque ele não é uma coisa, não é uma força, nem uma energia. Ele é uma pessoa. Muitos esquecem dele a semana toda, mas no domingo entram aqui e falam: Espírito Santo, quero te sentir. Você não vai sentir o Espírito Santo. Você não vai sentir nada. Porque ele tem nojo disso. Você não vai sentir nada porque você esqueceu dele. Não vai sentir nada porque você apenas está usando ele aqui. Você não é íntimo. Você não se relaciona, você não se envolve, não tem palavras de amor a ele durante a semana. Você não escuta a voz dele, você não para investir tempo nele, você não senta à mesa com ele, você não conversa com ele. Isso é um problema. Como nós tratamos o Espírito Santo? Qual o tipo de fé que a gente tem? Muitas vezes é uma fé trivial. Qual o nível de fé que nós temos realmente? E o que Deus ele quer nos ensinar aqui? Não existe uma oração verdadeira se sua oração não for movida por esta pressão sobrenatural. Paulo ele vai dizer isso no capítulo 12, versículo 9, de 2 aos Coríntios. Ele disse: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu disse aqui que provações nos levam a confiar em Deus. Disse aqui que a oração nos leva a confiar em Deus, mas também viver na graça nos leva a confiar em Deus, porque tudo aquilo que a gente precisa é da graça de Deus. Vou falar bem forte: a graça é suficiente para mim e para você. Tudo o que a gente precisa é da graça de Deus. Deixa eu falar bem forte: existe graça sobre a sua casa, existe graça sobre a sua família, existe graça sobre a sua vida, existe graça revelada sobre nós. Ah, se não fosse a graça de Deus, o que seria da gente? O que seria de mim? O que seria de você? Se não fosse a graça, revelação da graça. Tudo que o diabo quer é que você anule a graça, é que você confie na sua força, no seu braço, no seu jeito de mudar, na sua forma de agir, na sua maneira de se ressignificar. O diabo quer essas coisas, mas sempre que você diz para você mesmo que vai mudar, você muda.
Sempre que você fala para você mesmo, agora será diferente, vou vencer esse pecado, você vence? Fala a verdade, não vence. Sempre que você fala, daqui para frente chega de imoralidade sexual, chega de pornografia, quando você passa 1, 2, 3 meses, volta o mesmo pecado. Por quê? Você não confia na graça, não depende da graça, depende de você. Você quer mudar por si mesmo, você não vai mudar. A tua natureza é corrompida, perversa e sem Deus. É isso que você é. Sempre que você fala, agora será diferente, você anulou a graça. Ei, para de confiar em você, na sua capacidade de mudança. Hoje fala, Senhor, chega, eu não vou lutar com Deus mais. Porque sempre que um homem tenta lutar com Deus, ele perde. Não tem como ganhar de Deus em uma luta. Para de querer lutar contra Deus, para. Diga, Senhor, eu não quero mais lutar contra o Senhor. Eu desisto, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Senhor, eu não dou conta. Daqui para frente, é só sua graça na minha vida. Eu vou mergulhar em uma graça. Aí tu prepara, vai vencer pecado, vai vencer iniquidades, transgressões e todo o mal. Você vai contemplar realmente o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Porque muita gente é assim. Exemplo, alguns falam desse jeito, bispo, deixa eu mudar minha vida aqui, e depois que eu mudar a minha vida aqui, eu vou para a igreja. Alguém já ouviu isso? Sim ou não? Eu já ouvi isso, pastor Ivo. Alguns me falaram assim, bispo, deixa eu largar aqui os vícios, os pecados, que aí eu me batizo. Eu já ouvi isso. Pastora Tati, olha que loucura. Eu já ouvi isso. Alguns me falarem, bispo, depois que eu vencer esse pecado aqui, aí eu vou descer as águas, viu? Ora, é você que muda por si mesmo? Ou é o Espírito Santo quem vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo vindouro? Tem coisas que não fazem sentido. Parece que a obra, quem vai fazer é você, não é você não. Quem faz a obra é o Espírito de Deus na sua vida. É Ele quem realiza a mudança em você, a transformação em você. É Ele quem faz isso na sua vida, irmão. É Ele quem faz. Sabe, eu ouvi essa semana, anteontem, de um irmão aqui na igreja. Chegou em mim, falou assim, bispo, me ajuda. Eu falei, o que foi, varão? Aí ele, é o seguinte, bispo, está muito difícil para mim. Eu falei, difícil o quê? Ele falou, bispo, eu sou muito assediado pelas mulheres. Eu olhei assim para a cara do cidadão, eu vi a lataria dele. Eu falei, repete, irmão, deixa eu ver esse negócio direito. Aí ele, eu sou muito cantado, bispo, é muito difícil para mim, é muito complicado para mim. E começou a falar, e eu ouvindo aquilo, eu falei, ô Senhor, me segura, Pai, me segura que eu vou orar aqui agora por ele. Mãozinha para trás. O abençoado me falando que é assediado. O abençoado me falando que é paquerado. E olhando para ele assim, eu falei, gente, nessa carcaça aí, irmão, tem que ser um demônio muito forte. Eu nem pombagira mais não. Mas assim, brincadeiras à parte, isso aqui foi sério. Eu olhei assim para ele e falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou com a Cecília há 10 anos. Tem 10 anos que nenhuma mulher dá em cima de mim. Eu viajo o tempo todo. Nunca em um hotel, em um restaurante, em um shopping, no avião, em qualquer lugar, uma mulher brincou comigo. Meu Instagram, o Lucas Mendonça que está aqui, que cuida para mim, sabe disso. Eu não tenho um direct de uma menina, de uma mulher, de uma garota que me paquera, que me dá alguma indiretinha, que manda beijinhos e corações e não sei o que. Não tem isso. Porque eu tenho uma postura de homem de Deus.
porque eu sei quem eu sou. O irmão chegou em mim na igreja um dia, não falei isso aqui em nenhum culto, vou falar aqui agora. É o último culto, a gente pode falar tudo. Aleluia, Jesus, obrigado. Ele veio em mim assim, e ele veio esbaforido para mim. Aí ele, bispo, eu não aguento. Eu falei, não aguento o quê, irmão? Aquela irmã, bispo, que roupa indecente que ela está usando. Eu falei, ô irmãozão, vem aqui. Seus olhares, né, irmão? Perversidade está em você, né? Você está procurando, né, irmão? Não, que isso, bispo? Eu sou homem de Deus. Eu falei, homem de Deus não tem tempo para isso não, irmão. Não fica olhando não. Foca no que interessa, vai cultuar a Deus. Vai orar. Vai falar com o Pai. Homem de Deus, não tem tempo para isso não. Mas tem que falar com ela. A líder dela vai falar com ela. Mas o problema não está nela não. Está em quem? Está nos seus olhos. O problema é você que é muito carnal, que está procurando. E como dizia minha mãe, quem procura acha. Passarinho pode voar. Só não deixa fazer nem na sua cabeça não. Porque é um problema. Paulo vai falar sobre isso. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vou declarar isso aqui em alto e bom som. Jesus está se manifestando sobre você nessa hora. E ouça o que eu vou dizer. O pior dos homens que entrou aqui essa noite vai ser o mais cheio do Espírito de Deus desta igreja. Transformado pelo Evangelho, impactado pela graça de Deus, mudado em outro homem, porque Deus faz isso com a gente. Paulo quem falou isso, Paulo declara isso, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15, olha as palavras de Paulo, ele diz o seguinte, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio para salvar todos os pecadores, e o principal deles sou eu. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Você entende isso? Mas o principal dos pecadores, nas mãos de Cristo, tornou-se em príncipe dos pregadores. Por que Deus faz com a gente isso? Eu vou falar. Se prepare para a obra que Deus vai completar na sua vida. Que Deus vai manifestar sobre você. Que Deus vai revelar sobre nós. Alguém diga amém. Quantos confiam na graça de Deus? Dependem da graça de Deus. Porque a gente é assim, a gente só vê o problema, sim ou não? E Deus vê o milagre. O homem só vê a luta, mas Deus vê o milagre. Então Deus te fez para uma coisa, para você confiar. Então o desafio é esse, substituir a razão, a lógica, a nossa racionalidade pela confiança em Deus. E muitas vezes não fará nenhum sentido. Eu tenho 5 minutos só, eu quero terminar esta palavra com essa última parte do texto. Capítulo 12, versículo 10, de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, vamos lá, vamos ler comigo isso aqui, porque isso parece uma loucura, sim ou não? Não, me ajuda, sim ou não? Parece que Paulo é um pouco masoquista, não é? É ou não é?
quem olha aqui e fala, não faz sentido, esse cara é masoquista. Como que alguém pode se alegrar nas fraquezas? Tem como? Se alegrar sendo insultado. Irmão, quem se alegra sendo insultado aqui? Hã? Quem se alegra nas privações? Quem se alegra nas perseguições? Imagina, estou feliz sendo perseguido, aleluia, Jesus. Obrigado. Thank you, Jesus. Quem se alegra nas angústias? Imagina angustiado e alegre. Não faz o menor sentido, não tem nenhum nexo isso aqui. Como que alguém pode se alegrar nas tribulações dessa vida? Aí Paulo nos ensina essa última lição. Provações nos ensinam a confiar em Deus. A oração nos ensina a confiar em Deus. A graça nos leva a confiar em Deus. E o amor de Cristo nos ensina sobre confiança em Deus. Quando você entende os benefícios da provação, você tira os olhos do problema e você coloca os teus olhos no amor de Cristo por você. Você coloca os teus olhos no amor que o Senhor, Ele tem por você. Tiago vai falar muito bem sobre isso. No capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele diz isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alegrem por passarem por diversas provações. Fique em pé, por favor. Se alegrem quando enfrentarem as agonias dessa vida. Se alegrem em meio às tempestades dessa vida. Porque é muito melhor se encontrar na tempestade com Jesus do que estar na praia tranquila sem Jesus. É muito melhor estar aonde Jesus está. Quantos creem nessa palavra? Nível de confiança, nível de fé, nível de certeza, dependência. E eu oro por você por isso. Eu peço ao Espírito do Senhor por você, para que Ele faça esta obra tão maravilhosa na sua vida, para que Ele se revele sobre você, sobre o teu coração, para que Ele venha trazer sobre a sua vida lições tão preciosas, para uma vida realmente que você viverá no sobrenatural. Eu quero orar, eu quero clamar a Deus por você, mas eu quero te pedir, faça como um filho, que se lança nos braços do seu pai, e que decide confiar plenamente no Senhor. Ontem acabou a energia lá em casa, e foram várias vezes no dia que teve queda de energia, e a Manuela estava do meu lado, e uma hora que deu queda de energia, já estava à noite, estava muito escuro. Eu virei para ela e falei assim: Manu, você não está com medo? Aí ela: ué, claro que não, o senhor está comigo aqui, o senhor é meu pai. E quando ela falava aquilo, eu dizia: poxa, é um nível de confiança muito grande. Eu fico vendo o Henrico, meu caçulinha, que aonde eu estou, o Henrico, ele se joga no meu braço. E o Henrico não tem nem aquilo de ficar titubeando, não, ele se lança. Se eu estou na piscina, por exemplo, ele me vê, ele se joga, ele não pensa. Na escada ele se joga, eu falo: meu Deus, filho, calma, pelo amor de Deus. Mas é um nível de fé, é um nível de confiança que ele tem, é a dependência que existe nele. Eu te convido hoje a fazer o mesmo, a você realmente se lançar nos braços do seu pai,
e realmente confiar nele, depender dele. Eu te convido hoje a falar: Senhor, a minha fé está em Ti, a minha confiança está em Ti, porque, sabe, nessa oração que eu vou fazer, eu tenho que dizer isso. Eu sei que às vezes pode te incomodar, mas muita gente acha que tem fé, mas não tem. É fé professada, não é fé com vida, demonstrada. Porque muitos falam: eu tenho fé. Tem fé até onde o político ajuda. Muitos falam: eu tenho fé. Tem fé até onde o dinheiro guardado segura. Muitos falam: eu tenho fé, mas tem fé até onde o remédio resolve. Muitos falam: eu tenho fé, mas tem fé até onde a mão de alguém vai, alcança. Aonde tem um jeitinho seu ou de outra pessoa. Muitos têm fé, mas é uma fé presa em alguém ou em circunstâncias. Ah, meu Deus do céu, isso não é fé. O que realmente é fé? Fé é convicção do silêncio. Fé é convicção do invisível, do inautível. Fé é você não vê nada e falar: eu decido pular. Fé é isso. Isso realmente é fé. É você falar: Senhor, parece que está um caos. Parece que não tem jeito, não tem recursos, não sei o que fazer mais. É nessa hora que a fé se manifesta.